Geminas TV Online. Oferecimento. O valor de uma descoberta não tem preço. Colégio Dom Inácio. A gente sabe o que faz. Pop Calçados, preço baixo é aqui na Pop. Rasteirinhas a partir de R$19,90. Calçados infantis a partir de R$19,90. Na última terça-feira, 10 dos 12 vereadores que participaram da votação na Câmara Municipal rejeitaram o projeto de lei número 21 de 2014, criado pelo Executivo, onde propõe uma alteração na planta genérica do município de Guaxupé. Mas a própria lei prevê em seu artigo 4º, parágrafo 2, que os valores venais dos imóveis levantados no ano de 2010 devem ser corrigidos a cada período máximo de 4 anos. Situação que ocorre em 2014. Com essas alterações na planta, o IPTU sofreria um aumento de até 100%, fato que levou os vereadores a rejeitarem o projeto de lei. E diante o resultado da votação e os fortes comentários que surgem com frequência, principalmente nas redes sociais, criticando a atual administração por uma atitude como esta, de elevar os valores dos impostos, o secretário municipal de Governo e Planejamento, Arthur Gonçalves, convocou uma coletiva de imprensa na última sexta para esclarecer de vez a intenção do Executivo na criação desse projeto. A maioria das críticas que a gente vê em relação ao projeto, a sensação que a gente tem é de que elas são feitas com completo desconhecimento do que a legislação atual pede e da leitura do texto da lei que foi encaminhada ao Legislativo. Fazendo referência a 100%, o que nós temos no texto da lei é que, caso houvesse um reajuste do IPTU em cima de uma planta genérica, e vamos deixar claro o que é uma planta genérica. A planta genérica, ela versa sobre o valor monetário dos terrenos e casas de Guaxupé. Nós encaminhamos para a Câmara Municipal uma planta genérica que foi feita em 2010, ou seja, com 4 anos de defasagem em relação à avaliação dos imóveis de Guaxupé, e colocou como limite que o aumento do IPTU não poderia ser superior a 100%. Durante a coletiva, o secretário municipal de Governo e Planejamento apresentou alguns apontamentos feitos por um instituto técnico, onde diz que um município, para se encontrar em equilíbrio fiscal e diminuir riscos de insolvência, deve, no escopo de sua arrecadação, garantir em seu orçamento anual de 25% a 35% através de recursos próprios, ou seja, em média 30% do orçamento do município deve advir de arrecadação própria, como IPTU, ISS, taxas e tributos municipais. Concretizando esta arrecadação, o município consegue reverter de 6% a 7% de recursos para investimentos em obras de infraestrutura de interesse da comunidade local. Situação esta diferente da que Guaxupé se encontra, onde os valores advindos da arrecadação própria giram em torno de 15% e os investimentos revertidos são de apenas 1,5% a 2%. Outro fator que agrava a condição é que hoje, em função do reflexo dos aumentos concedidos no passado, a Prefeitura Municipal de Guaxupé compromete 50% ou um pouco mais do que isso do recurso do orçamento com pagamento de folha. Ok? Então, essa é uma situação também muito incômoda para o município. Por que essa situação é muito incômoda? Com esses índices, o município não consegue ter autorização para fazer um concurso público. Se a gente está buscando a melhoria do atendimento ao cidadão, Guaxupé tem que modernizar a sua gestão. O mundo hoje tem demandas que a estrutura orgânica da prefeitura não está preparada
para absorver. Uma dessas que é de conhecimento público é a questão da implantação da Guarda Municipal. Hoje, segurança virou uma questão crucial, há 20 anos atrás não era. Nós hoje estamos engessados, não tem como a gente fazer concurso público com esse índice de comprometimento de folha. O desdobramento da gente não melhorar o orçamento do município, eles são enormes. E aí depois vem a contraponto, que é a cobrança em cima disso. Ou seja, não se comprometem ao aumento da arrecadação, mas em contrapartida começa a emendar o orçamento, aumentando a despesa. Como é que nós vamos resolver esse problema? Essa é a reflexão que nós temos que levar para todo mundo. A planta genérica, que foi encomendada ao município no ano de 2010, adotou a coluna de mercado a ser utilizada, abrindo-se mão da denominada coluna sugestão, que nada mais era que o valor de mercado somado a um deflator de 40%. Ainda segundo a Lei 2044 de 2010, são lançados nos carnês de IPTU apenas os valores sugeridos e limita o aumento a 20%. O que se esperava dessa lei é que fosse feito a cada ano um aumento de 20% em cima do valor do que foi avaliado na planta genérica. E não, vinculou-se os 20% de aumento ao valor que tinha sido lançado no IPTU daquele ano. Ou seja, as distorções de IPTU que existiam perduraram. Então, no encaminhamento que nós fizemos, e mais um esclarecimento que se cabe aqui, se a lei tivesse sido aplicada como deveria, em 4 anos, todas as distorções estariam 80% corrigidas, cara. Certo? E nesse ano, provavelmente, com 20%, nós estaremos lançando na planta o valor integral do que estava lançado na coluna mercado. Ok? Como houve a falha de vincular, amarrou os 20% ao valor lançado no carnê do ano passado, essa lei, ao contrário de corrigir a distorção, ela perpetuou a distorção. Quem tinha distorção do valor do imóvel dela em 2010, ficou represado a 20% de correção do valor lançado no carnê e não do valor do imóvel dele. O secretário Arthur Gonçalves garante que a rejeição deste projeto de lei não afetará nenhuma obra que está em andamento no município. Ele ainda fala como ficará a relação entre executivo e legislativo daqui para frente. A relação entre o executivo e o legislativo de Guaxupé continua como está, ótima. Nós temos um relacionamento de respeito e de parceria com a Câmara Municipal, tá? Agora, nós somos obrigados a admitir que nós fomos pegos de surpresa. E por isso que inicialmente eu disse que nós não entendemos isso como uma derrota. Tá? Para o Executivo isso não foi uma derrota. Para mim e para o Executivo de Guaxupé, isso é uma falta de entendimento do que estava proposto na legislação. Dentro do que nós entendemos, criou-se uma situação nova. Por quê? Como a legislação obrigava o Executivo Municipal a corrigir o valor da planta genérica no ano de 2014, nós enviamos o projeto para a Câmara. A Câmara, ao rejeitar o projeto, porque não fez emenda, ela simplesmente rejeitou. Ao rejeitar o projeto, vai ficar valendo a lei que tinha anterior, que é a de 2010. E a lei de 2010 fala que nós temos que lançar uma atualização esse ano. O Executivo, nesse momento, a Procuradoria do município está debruçada em cima dessa questão, porque, numa análise muito superficial, nós podemos estar incorrendo em crime de responsabilidade fiscal. Porque se a lei fala que o Executivo tem que atualizar os valores da planta genérica e o Legislativo simplesmente rejeita o projeto, é uma situação inusitada. Nós estamos tentando ver quais são as medidas judiciais que nós vamos ter que adotar a partir de agora, para que dentro desse processo fique salvaguardado a ação do Executivo. Ou seja, o Executivo tomou a providência, ele enviou o projeto para a Câmara. A Câmara rejeitou o projeto sem fazer emenda, sem fazer nada. Então é uma situação inusitada. E a gente não conseguiu
o mínimo de atualização e de reajuste na planta genérica da lei de 2010. Geminas TV Online. Oferecimento. O valor de uma descoberta não tem preço. Colégio Dom Inácio. A gente sabe o que faz. Pop Calçados, preço baixo é aqui na Pop. Rasteirinhas a partir de R$19,90. Calçados infantis a partir de R$19,90.